Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. E hoje é a nossa aula de número 8. Objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variável e incógnita. Detalhamento, expressões contendo variáveis. Venham comigo, alunos, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, dando então início aqui à nossa aula, né? Hoje nós vamos falar de valor numérico de uma expressão algébrica, tá legal? E aí, lembrando que expressões algébricas são, na verdade, expressões que contêm letras e números, tá legal? Uma vez que vocês são acostumados, né, com expressões numéricas, né, que são aquelas expressões que têm apenas números. Mas é importante, né, começar a se acostumar, né, com essa linguagem da matemática, que é a linguagem que envolve letras e números. E é disso que a gente vai falar na nossa aula. Nós vamos falar de valor numérico. Acompanhe comigo a nossa próxima cartela, nossa primeira cartela. Bom, definição de valor numérico de uma expressão algébrica. Alunos, lembra aí, ó, o que é uma expressão algébrica? Vou fazer aqui alguns exemplos para você ficar bem esperto já do que nós estamos falando. Uma expressão tipo assim, ó, 2x mais y, isso aqui é uma expressão algébrica. É nessas expressões que a gente vai calcular valor numérico, tá legal? Outra expressão aqui, um outro exemplo, tipo A mais B, ó, isso aqui é uma expressão algébrica. Outro exemplo, olha só, 3 mais x, ó, isso aqui também é uma expressão algébrica. Ah, mas e se eu tiver uma expressão assim? X ao quadrado mais 2x mais y. Também é uma expressão algébrica, tá legal? Só ficou um pouco maior, né? Mas também é uma expressão algébrica, beleza? Dito isto, vamos então à definição. Definição de valor numérico. Valor numérico de uma expressão algébrica é o número que obtemos quando atribuímos, olha só a palavra interessante do nosso texto, atribuímos valores numéricos às letras. Quer dizer, essas letras elas vão ser substituídas por números, tá legal? Então, quando atribuímos valor numérico às letras dessa expressão e temos que efetuar as operações nela indicada, beleza? Definimos então, para calcular o valor numérico, a gente vai substituir as letras por números e feito isso, né, feita a substituição, então a gente vai calcular o valor numérico utilizando tudo que a gente já aprendeu ao longo aí da nossa vida acadêmica, né, que a gente aprendeu aí de fazer cálculos numéricos. Após a substituição, aplica aí tudo que a gente já aprendeu em cálculo numérico. Beleza? Agora, olha só, o professor trouxe aqui uma questão contextualizada para você, tá bom? Que a gente vai aí identificar aí a expressão algébrica e depois calcular o valor numérico. Seguinte, olha o que diz a questão. Raul possui uma padaria e deseja criar uma fórmula. Não te assusta com essa palavra, tá bom? Porque essa palavra fórmula, ela está se referindo a uma expressão algébrica, tá bom? Bom, continuando. Para calcular os valores que o cliente irá pagar, de acordo com a quantidade de produto que o cliente comprar, como seria uma fórmula, como seria uma expressão algébrica que determine, então, que possa fazer o cálculo desses valores. Então, como seria uma fórmula para calcular o valor que o cliente irá pagar? Agora, olha só, se ele levar litros de leite, que custa R$3, levar alguns pães, que custam 50 centavos, e alguns bolos. Olha só, pessoal, levar litros de leite. Quantos litros? Não sei. Podia levar qualquer quantidade de leite. Essa qualquer quantidade vai nos dar a ideia de
termo de expressão de termo algébrico, de uma variável, tá legal? Uma variável porque ela pode ser substituída aí por qualquer valor. Aqui também, ó, a ideia de alguns também dá a ideia de variável, né? Não sei quantos, então provavelmente, possivelmente a gente vai substituir esse alguns por uma variável, tá legal? E também aqui de novo falou no texto assim, ó, alguns bolos. De novo, alguns, não sei quantos, vai ser uma variável que a gente vai usar para substituir aí esse valor. Então, vejam só. Para que nós possamos calcular, primeiramente precisamos representar os itens pães, leite e bolo por meio de letras e depois encontrar uma fórmula para calcular. Para calcular os valores que cada um dos clientes pagará comprando leite e pães. Beleza? Então, vamos buscar uma fórmula para determinar, então, o valor que o cliente vai pagar para alguns litros de leite, né, para algumas quantidades de pães e algumas quantidades de bolos. Beleza? Então, devemos multiplicar, olha só, olha a ideia. Devemos multiplicar o número de itens comprados com seus valores. Mas ainda não sabemos o número de itens, né? Mas nós sabemos os valores. Mas lembra, perceba o seguinte, devemos multiplicar esse número de itens. Esses números de itens vão ser as variáveis, pessoal. Tá? Serão as variáveis aí na nossa equação. Certo? Nós não sabemos quais são, mas a gente vai já descobrir aqui como fica então essa fórmula. Olha só. Assim temos a seguinte condição. Nós sabemos, olha, que o leite, de acordo com o texto, o leite custa R$3. Se eu quero saber o valor para uma determinada quantidade, que eu não sei qual é a quantidade, eu posso fazer R$3 multiplicado por L. Aí eu digo, mas L, professor, por que L? Porque L é intuitiva a palavra leite, tá legal? Olha como é bem tranquilo. Imagina que a pessoa comprou 2 litros de leite. Quanto ele vai pagar por 2 litros de leite? Seria R$3 vezes 2. Então ele ia pagar R$6. Essa aqui é a ideia, ó. Então leite, a gente vai representar a quantidade de leite por R$3 vezes L. A quantidade de pães a gente vai representar por 50 vezes P. 50 centavos vezes P, por quê? 50 centavos é o valor de um pão, multiplicado pelo P, que será a quantidade de pães. Imagina só, vamos só para não ficar dúvida. Imagina que nós temos essa relação, né, matemática e a pessoa comprou 5 pães. Então olha só como ficaria 5 pães. 0,50 vezes 5. 50 centavos vezes 5, R$2,50. Olha só, se comprar 5 pães, pagaria R$2,50. E aí, ó, a expressão que representa qualquer quantidade de bolo, né, alguns bolos, a gente pode dizer sendo R$5 vezes B, que quer dizer R$5 vezes a quantidade de bolo que a pessoa optar em comprar. Traduzindo essa ideia, ó, se a pessoa comprar 2 bolos, vai ficar R$5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Beleza? Dito isto, nós temos que escrever a fórmula que determina a compra, né? A pessoa quer comprar leite, quer comprar pães e também quer comprar bolo. Então, como estes valores são somados ao final da compra, claro, eu vou comprar leite, eu vou comprar mais os pães e mais os bolos. Então, esses valores serão somados ao final da compra. Teremos a seguinte fórmula. Olha só. Esta fórmula também é uma expressão algébrica. E a fórmula então é, olha só, R$3 vezes L, quer dizer, R$3 vezes a quantidade de leite que a gente comprar, mais 50 centavos vezes a quantidade de pães, por isso nós colocamos o P, mais R$5 vezes a quantidade de bolos que a pessoa comprar, tá legal? É isso aqui que nós temos, ó. É a fórmula que determina o valor, né, da compra de leite, pães e bolo. E por que chama de fórmula? Porque para qualquer valor, qualquer quantidade de leite, para qualquer quantidade de pães
e para qualquer quantidade de bolo, essa fórmula sempre vai dar a resposta de quanto será cobrado, né? Quanto a pessoa vai pagar, beleza? Acompanha só um desenvolvimento aqui, ó. Utilizando, olha só, é uma aplicação, na verdade. Utilizando esta fórmula para calcular o valor pago por um cliente que comprou 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos, quanto esse cliente vai pagar se ele comprar, olha só, né? Se ele comprar 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos. Olha só, se ele comprar 3 litros de leite, lembra que nós estamos trabalhando o valor numérico da expressão algébrica, tá legal? Atenção, ó, isso aqui é uma expressão algébrica e a gente vai substituir os valores. Mas que valores? Vamos substituir, alunos, ó, o que nós chamamos em matemática de variável, tá bom? São as variáveis da nossa expressão algébrica. Ou, se você preferir, serão as variáveis da nossa fórmula, tá legal? Mas venham comigo porque a coisa vai ficar assim, ó. R$3. Quantos litros de leite a pessoa comprou? Olha no enunciado. 3 litros. Então, R$3 vezes 3. Mais 50 centavos vezes... Quanto é o pão? Quantos pães? Perdão. Quantos pães? 5. Então, vezes 5 pães. Mais R$5 vezes a quantidade de bolo. Quantos bolos? 2. Tá aqui, foi comprado 2 bolos. Agora, perceba que o que nós temos aqui, ó, deixa eu melhorar aqui o sinal de vezes, tá bom? Nós temos R$3 vezes 60 centavos. R$5, perdão, faltou um detalhe bem aqui. R$5 vezes, né, a quantidade de bolos que foi comprado, que foi 2. Agora sim. Perceba o seguinte, alunos, o que nós temos agora, ó, depois que a gente substituiu, nós temos uma expressão numérica, é só fazer cálculo. R$3 vezes 3, R$9. Mais 50 centavos vezes 5, dá R$2,50. R$5 vezes 2, isso aqui dá R$10. Agora a gente vai somar. R$9 mais R$2,50, nós temos R$11,50. Repete o 10. R$10. E agora a gente soma R$11,50 mais 10, R$21,50. Se ele comprar, então, 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos, ele vai pagar, então, R$21,50. Quer dizer que se ele comprasse outras quantidades, ia pagar outro valor, professor? Com certeza, tá bom? Se comprar outra quantidade de leite, outra quantidade de pão, ia pagar outro valor, é claro. Mas a fórmula que ia ser usada seria a mesma fórmula. Essa fórmula seria usada para quaisquer quantidade de leite, qualquer quantidade de pão e qualquer quantidade de bolo. Beleza, alunos? Espero que você tenha compreendido, porque nós temos mais uma questãozinha aqui, uma questão bem legal, uma questão que a gente contextualizou aqui para você, uma questão feita aí pelos professores do CMEAN, que a questão diz assim: Carlos é garçom e o salário mensal de um garçom é de R$ 1.200. Para aumentar sua renda, ele pretende trabalhar em festa ganhando um extra por cada evento. Olha só a situação. R$ 1.200 já é fixo, tá legal? Já tem esse salário. Ele quer aumentar a renda e pretende trabalhar para ganhar um dinheiro extra. Olha o que diz a imagem. O que o garçom disse: vou faturar R$ 1.200 mais R$ 90 por cada evento. Vejamos então o que nos aguarda na próxima cartela. A expressão matemática que representa a renda mensal desse garçom é... Qual é a expressão que representa o salário dele? Lembrando desse texto aqui, ó. Bora traduzir. Isso aqui está numa linguagem, né? Está em uma linguagem em português, né? Vamos traduzir isso para uma linguagem matemática. Vou faturar 1.200. Nós vamos traduzir isso aqui, ó, o texto. 1.200, ó, mais, simples assim, olha, mais quanto? 90 reais. Vamos colocar em dinheiro, né, para ficar bem certinho aqui. 1.200 reais mais 90
reais por, atenção aluno, por evento. Essa ideia de por evento multiplica pela quantidade de evento. Vou chamar de X essa quantidade. Nós podemos chamar de E, se for para ser intuitiva a palavra evento, tá bom? Mas em matemática, normalmente, quando a gente não sabe os valores, a gente usa X, usa Y aí como variável, tá bom? Então, a expressão matemática que representa a renda mensal desse garçom, tá aqui a expressão, tá legal? É essa expressão aqui, ó, que representa o salário aí do garçom que ele vai fazer, que representa o salário dele, tá bom? Agora acompanha só comigo. Se ele trabalhar 8 eventos por mês, 8 por mês, seu salário será de quanto? Bora ver? Lembra? Valor numérico da expressão algébrica. Qual é a expressão que representa o salário aí do garçom? Vou repetir ela bem aqui, ó. É 1.200 reais mais 90 reais vezes X. Mas quanto é o X? O X é a quantidade, né? Quantidade de eventos que ele trabalhou. Perceba que no nosso enunciado, se ele trabalhou em 8, então atenção aqui, ó, trabalhou em 8 eventos. Então o nosso X vai valer 8. A gente vai fazer essa conta, ó. 1.200 mais 90 reais vezes 8. E aí a gente continua então o cálculo, né? Que vamos ficar então com R$ 1.200 mais 720. R$ 1.200 mais 720, porque 90 vezes 8 é 720. Dito isto, o salário então do garçom, se ele trabalhar 8 dias, 8 em 8 eventos, é só a gente somar então 1.200, aqui ó, 1.200 mais 720, que isso vai dar então R$ 1.920. Pronto. Atenção, nós descobrimos a fórmula na nossa letra A, está aqui a fórmula, e aplicamos o valor na fórmula, aqui onde não deveria, aqui ó, descobrimos a fórmula, tá legal? E na fórmula a gente aplicou o valor 8, porque o evento era 8 em 8 eventos, e descobrimos então 1.000, que o salário dele então será de 1.920. Tem mais uma questão também do CMEAM para a gente decodificar, determinar a fórmula e determinar aí um valor numérico. Bom, em Manaus, a empresária Maria Iraci decidiu criar uma tapioca que faz inveja para qualquer um. Nossa. Ela estabeleceu que o custo, atenção, custo por unidade é obtido levando em consideração a massa e o recheio. Atenção, a massa da tapioca custa R$ 6,00, já está decidido. A massa custa 6. E o valor do recheio varia de acordo com o sabor. Essa ideia aqui, ó, de varia, está se referindo à palavra variável. Vai depender de qual será o sabor da tapioca, beleza? E aí, então, a gente precisa determinar uma expressão algébrica. Vejam só. Qual é a expressão algébrica que representa o custo de uma tapioca de acordo com o valor do recheio? A massa da tapioca custa R$ 6,00 mais o recheio, né? Então, vamos lá. A tapioca custa, então, a expressão vai ser representada por, atenção, ó, R$ 6,00, que é o custo fixo da tapioca. Já é tapioca simples, é R$ 6,00. Mais o recheio. Atenção, pessoal. Eu posso representar ó, o recheio pela letra R, para ser intuitivo a palavra recheio. Tá bom? Porque a variável a gente substitui por qualquer letra. Normalmente, em matemática, a gente usa E, X, Y. Mas aqui eu vou usar R, para você perceber que nem sempre será X ou Y. R é intuitiva a palavra recheio. Beleza? Então tá aqui, ó. Essa é a expressão algébrica que representa o custo de uma tapioca de acordo com o valor do recheio. Agora vamos lá. Quantos reais custa uma tapioca cujo valor do recheio é R$ 8,50? É bem tranquilo. Quanto custa? Nós vamos usar a equação, a expressão algébrica.
A expressão é R$6 mais R. Perdão, apertei no lugar errado. Só um minuto, alunos, da nossa borracha. A expressão é R$6 mais o recheio. Pronto. Então, o valor do custo para um recheio que custa R$ 8,50, R$6 mais R$ 8,50. Simples assim. Fazendo, então, esse cálculo, R$6 mais R$ 8,50, você vai pagar, né? A pessoa vai pagar, então, 8 e 6, 14, vai pagar R$14,50. Beleza? Fechou, então, o valor que será pago aí por uma tapioca com recheio de R$ 8,50. Próxima cartela. Vejamos outros exemplos do cálculo de valor numérico de uma expressão algébrica. Alunos, a gente viu até aqui dois exemplos contextualizados, tá legal? Nesse exemplo, nós escrevemos a expressão algébrica e aí depois de escrever a expressão algébrica, a gente calculou o valor numérico, certo? Agora nós vamos ter as expressões algébricas e a gente vai só calcular o valor numérico. Mas é muito importante você saber escrever uma equação algébrica dentro de um contexto, tá bom? Como a gente viu nesses nossos dois primeiros exemplos aí. Na verdade, três primeiros exemplos, né? Bom, então venham comigo, porque agora a gente vai somente aplicar a ideia de valor numérico de uma expressão algébrica. Vejam só comigo, então. Calcular o valor numérico da expressão 2x mais 3a. Atenção, lembra que o professor falou para você que nem sempre as variáveis serão x e y? Olha só, nessa questão, nós temos uma variável aqui de letra A. Ó. Isso não tem o menor problema, tá legal? É permitido isso sem problema nenhum. Mas a gente quer calcular o valor numérico dessa expressão. A expressão é 2x mais 3a. Atenta para o enunciado. Para x igual a 5 e a igual a 4. Quer dizer que aonde tiver o número x, nós vamos substituir por 5 e aonde tiver a letra A, nós vamos substituir pelo número 4. Bem tranquilo isso. Olha só. Vai ficar então 2 vezes. Quanto vale o x no nosso enunciado? O x vale 5. Está aqui ele, 5 mais 3, ou 3 é da expressão, né? Vezes o a. Mas o a vale quanto, professor? Está aqui, ó. O texto deu, né? A questão deu para nós aí que o a vale 4. E aí, pessoal, é fazer conta e lembrar que o que nós temos aqui é uma expressão numérica e a gente resolve primeiro a multiplicação e depois a adição. Então, vejam só. Fica 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 4, que é 12. E aí a gente finaliza, né, a nossa expressão numérica, né? Nosso cálculo numérico, que vai ser, então, 10 mais 12, que a resposta vai ser igual a 22. Beleza, pessoal? Somente isso. Substituímos aí os valores na equação e depois de substituir os valores, a gente resolve o cálculo numérico, a expressão numérica que está aqui. Eu vou sinalizar aqui de novo aqui para você. Vamos trocar a cor aqui para não ficar tão poluída a nossa imagem. Aqui nós temos a expressão numérica. Por que numérica? Porque agora nós já substituímos o valor do x e também substituímos o valor da letra A, não é bom? Então sempre, ó, aqui ó, em cima nós tínhamos uma expressão, aqui ó, a expressão algébrica. Por que algébrica? Porque ela tem letras e números. Após a substituição, ela se transformou então numa expressão numérica, né? E aí, virou expressão numérica, é só fazer cálculo, como você já aprendeu aí ao longo aí da sua vida acadêmica e ao longo do seu ensino fundamental, beleza? Vamos então ver mais um exemplo de valor numérico. Olha só, uma questão melhor, uma questão mais bonita, olha só. Nós temos a expressão numérica 2x, acompanha só comigo aqui, ó. 2x ao quadrado menos 7x mais y. E aí diz o seguinte, olha a informação importante,
para x igual a 5 e y igual a 1. O que isso quer dizer, alunos? Presta atenção, vem aqui com o professor. Olha só, nós vamos substituir, tá legal? Os valores do x e o valor do y, a gente vai substituir esses valores na expressão numérica, tá legal? Visto que a questão já nos deu, né? Já nos deu a expressão numérica. E aí, de posse dessa expressão, como a questão quer que a gente determine exatamente o valor numérico, né? Então a gente vai substituir esses valores, tá legal? Vem comigo que aí você vai finalizar e vai ver que é bem tranquilo para determinar o valor numérico de uma expressão. Vejam só. Então, sabemos que x vale 5 e que y vale 1, então a gente vai substituir. Vai ficar assim, ó, 2, esse 2, aluno, esse cara aqui, ó, vezes o x. Eu vou até fazer na cor de azul, para você perceber bem legal. Vamos voltar aqui para trocar o pincel direito aqui. 2 vezes 5. Agora fica esperto, ó, porque esse 5 está elevado ao quadrado, tá bom? Vamos repetir aqui o quadrado. Ok? Feito isso, a gente vai continuar a substituição. Ó. Menos o 7, que é da equação, ó. O menos é do sinal aqui, ó. Menos o 7, vezes o x. Mas quanto vale o x, professor? O x está aqui, ó. O x vale 5. Então, isso aqui vezes 5. Mais quanto? Atenção, y. Y vale quanto? Y vale 1. Vou deixar tudo que ele substituiu, eu vou deixar de azul, que é para ficar bem detalhado para você. Tudo que nós substituímos está de azul e o que está de vermelho foi o que a gente só repetiu da nossa expressão algébrica, beleza? Agora, ó, bora fazer cálculo, mas lembra o seguinte, ó, uma regrinha muito importante no cálculo das expressões numéricas. Primeiro resolve potenciação, depois multiplicação, isso no nosso caso aqui, né? Que nós não temos nem parênteses, nem colchete, nem nada disso por enquanto, né? Então, nesse caso, resolve primeiro a potenciação, depois a multiplicação, tá legal? Então, vem comigo aqui porque a gente vai resolver primeiro a potenciação. Então, olha só, olha o que o professor falou, primeira potenciação. Então, repete, ó, repete o número 2. E vamos resolver a potenciação. 5 ao quadrado. Só para lembrar, 5 ao quadrado é a mesma coisa que você fazer 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Traz para cá, ó. Fiz ali do lado só para você relembrar aí a ideia de potenciação, que é o 2 indica quantas vezes o 5 será multiplicado. Continuando, não ficar então, ó, menos... Nem vou resolver ainda a multiplicação, tá legal? Bora repetir tudinho aqui, para não ficar dúvida no cálculo. 7 vezes 5 mais 1. Qual é o próximo passo? Resolver agora a multiplicação. Então, vamos lá. 2 vezes 25, 50. Menos, esse menos é da própria expressão numérica. Menos 7 vezes 5, 35. Mais 1. Feito isso, é só a gente finalizar os cálculos, né? Perceba que você tem aí exatamente uma expressão numérica que tem adição e subtração. E a gente aprendeu, né, que a gente resolve, nesse caso, o que aparecer primeiro da esquerda para a direita, né? Relembrando aí o cálculo da expressão numérica. Então, vamos junto, vamos fazer então 50 menos 35, que a resposta vai ser 15. Repete 1. Agora ficou fácil, professor. É só a gente somar 15 mais 1. 15 mais 1, então, somando essas duas parcelas, 15 mais 1 é igual a 16. Pronto, chegamos então no valor numérico dessa expressão algébrica. Beleza?
E é isso aí, pessoal. Assim então, olha aqui para o professor. Vejam só. Então, trabalhamos aí com você aí as expressões, o cálculo, o valor numérico da expressão numérica, tá legal? E não esqueça, substitui os valores na equação, né, na expressão algébrica, e aí depois de substituir, a expressão se transforma em expressão numérica e a gente então obtém aí o valor numérico, beleza? Espero sinceramente que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, e assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Tchau, pessoal!